Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rosimário. Vamos conversar sobre o processo de formação de palavras. Vem comigo. Definição. As palavras da língua portuguesa podem ser formadas por meio de composição ou por meio de derivação. Vejamos quais são as características de cada um desses processos. Composição. A composição acontece quando duas ou mais palavras formam uma nova. No entanto, as palavras originais já são dotadas de significados e funções próprias na língua. A formação de palavras por composição pode se dar por aglutinação, quando as palavras se integram, passando a ter um acento tônico só. Ademais, tem a sua forma alterada. Um exemplo de aglutinação é: aglutinamos a palavra plano e a palavra alto. Temos aí, a palavra planalto, ou seja, transformamos essas duas palavras em uma só. E há uma alteração, na tonicidade dessas palavras, ok? Justaposição é outra possibilidade de composição, quando as palavras são colocadas lado a lado, podendo ou não receber hífen. Nisso, não tem alteração fonética. Um exemplo: passa tempo. Se nós unimos essas duas palavras por justaposição, temos, passatempo. Guarda-chuva. Quando há essa justaposição, temos guarda-chuva. Damos o nome de derivação à formação de um novo termo. E essa formação se dá pela participação de uma palavra só. E esta palavra, ela tem que ter uma vida própria. Ou seja, nós não usamos duas, mas usamos uma única palavra que dará origem a outra ou outras. Nesse processo, juntam-se a esta palavra elementos como os afixos, que além de mudar gramaticalmente a sua classe, também pode haver, ou também pode gerar outros tipos de mudanças, outros tipos de modificações. São tipos de derivação. A derivação prefixal. Quando nós adicionamos um prefixo ou prefixos às palavras. Um exemplo: infiel. Temos a palavra fiel e criamos uma outra palavra, derivamos outra palavra através do uso do prefixo in. Sufixal. Quando nós adicionamos sufixos, ou seja, aquilo que vai após a palavra. Natural. Acrescentamos idade, temos aí naturalidade. Derivação parassintética é quando nós adicionamos tanto prefixo como sufixo. Mas essa palavra ela só pode existir se tiver esses dois afixos, tanto o prefixo como o sufixo, não pode ter apenas um. Um exemplo: espernear. A palavra original é perna. E aí, espernear, temos um prefixo es e temos um sufixo ear. Mas essa palavra não dá, para a gente dizer, por exemplo, esperne, também não. E não dá para dizer pernear. Para ela ter sentido, essa palavra perna tem que receber esses dois afixos, um prefixo e um sufixo, e não pode prescindir, não pode abrir mão de um dos dois. Porém, na derivação prefixal e sufixal, ou seja, as duas ocorrendo ao mesmo tempo, é possível que haja, palavra independente. Ou apenas com prefixo, ou apenas com sufixo. Vejamos. A derivação, vamos ler aqui, é quando são adicionados prefixos e sufixos, mas a palavra pode existir com apenas um destes elementos. Temos aqui, abaixo, infelizmente. Pode haver a palavra infeliz e pode haver a palavra felizmente. Derivação prefixal e sufixal é
é o caso da palavra infelizmente. Temos também a derivação regressiva, que em vez de acrescentar coisas, nós retiramos, diminuímos, encurtamos um pouquinho a palavra, né? Então, temos, por exemplo, aqui a palavra venda, que é derivada de vender. A palavra troco, que é uma palavra derivada de trocar. Tem a derivação imprópria, ou também a conversão, quando uma palavra ela muda de classe gramatical sem precisar alterar em nada. Um exemplo, Nogueira, aqui no exemplo que dei, é um sobrenome, só que Nogueira também é um nome de árvore. Homem-rã, nós criamos aqui, né, a palavra homem, e esse rã, que é um substantivo, aqui está funcionando como um adjetivo. Cantar é um verbo em sua origem, só que quando eu coloco o artigo o, eu faço uma coisa chamada substantivação. E a mesma coisa ocorre com o verbo falar. Coloquei o artigo definido, transformei-a em um substantivo. Temos a derivação por abreviação ou redução. É quando uma palavra é usada de forma reduzida. Em vez de dizer motocicleta, dizemos moto. Em vez de dizer fotografia, dizemos foto. Temos também a derivação por onomatopeia, que é quando o som que uma palavra cria ou que um objeto cria acaba criando palavras novas, como bem-te-vi, que é derivado do canto do pássaro, tilintar, que é derivado do som, né, do ruído que metais ou que elementos, né, metálicos tocam um ao outro, e reco-reco, que é o som, né, que representa justamente o ato dessa fricção e também é o nome, né, de um instrumento de percussão. Tem também a derivação por hibridismo, quando nós usamos palavras estrangeiras, né, para criar novas palavras. Por exemplo, cotonete é derivada do inglês. Burocracia e televisão são palavras derivadas aí, né, de línguas antigas, no caso grego e latim. Siglas. Quando as palavras são formadas a partir da inicial de seus títulos, como, por exemplo, INSS, ou PROCON, ou outros nomes, né, de instituições. Temos aqui, né, uma derivação por sigla, pois essa sigla acabou se transformando em uma nova palavra. Bem, meninos, isso é o que nós temos por hoje com relação à estrutura de formação de palavras. Desde já eu agradeço, né? E peço a vocês, né, que com relação aos processos de formação de palavras, vejam de novo esse vídeo, deem uma olhadinha e qualquer dúvida, peça auxílio ao professor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.